Olá, amigas, amigos do Oração Ação, muito bom encontrar. Nós que nos temos sentido, que temos visto tanta gente se sentindo perdidos, fundamental nos encontrarmos. Realmente sairemos dessa desorientação, nos encontrando e da maneira mais profunda que nos for possível a cada momento. Claro, a evolução não dá saltos. Claro, os supremos educadores, os espíritos luminosos, ainda mais Jesus, sabem muito bem compreender e esperar da gente apenas o que a gente realmente pode dar. Nós devemos buscar também esse ponto de vista pedagógico, compreensivo. Não esperar de nós o que nós não temos condições de dar, porque quem já fez projeto sabe. Colocar uma meta inalcançável é destinar o projeto ao fracasso. O perfeccionista, aquele que exige perfeição de si e dos outros, destina suas relações e a si mesmo a essa sensação permanente de inadequação, de incapacidade, de fracasso. A autoconsciência é exatamente você esperar de você aquilo que você é capaz de dar. Essa consciência é fundamental para o nosso crescimento. Colocar, estabelecer para nós metas alcançáveis. Estamos no início do ano e todos nós, ao final do ano passado, desejamos uns para os outros um feliz ano novo. Esperança é fundamental, mas esperar sem lógica, sem razão, conduz ao ceticismo, à descrença, à desesperança. O que faria tornar possível um 2025 novo, feliz, se 24, 23, 22, se todos os anos da nossa vida nunca nos ofereceram felicidade? Pelo menos não felicidade como nós a compreendemos. Atribui-se a Albert Einstein uma frase que é fantástica a respeito disso. Loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, todo aquele que espera um 2025 novo, sem saber no que ele mesmo precisa mudar, está no campo da alienação mental. Ao passo que aquele que sabe exatamente no que precisa mudar, esse tem uma esperança razoável, raciocinada, lógica. O que você acha disso? Para bem nos posicionarmos frente a esses avanços, estagnações, acomodações espirituais, hoje estudaremos um conjunto de questões que Kardec apresentou aos espíritos, para que possamos expandir, compreender
o que é estagnação, o que é avanço, do ponto de vista espiritual. Vamos lá? Questão número 986, o livro é o nosso, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Kardec então pergunta o seguinte na questão 986. O espírito que progrediu em sua última existência terrena pode reencarnar novamente na Terra? A resposta que os espíritos dão é sim, caso não tenha concluído sua missão. Quando Kardec afirma que esse espírito hipotético da pergunta progrediu, coloca no centro do estudo a questão do que é o progresso, de quanto se progride. Ora, pode-se dizer que a evolução do espírito, não se dando em saltos, ocorre através de fases. O animal, nosso ancestral direto, não toma propriamente decisões, porque não refletindo sobre a vida, não enxerga as alternativas. O homem primitivo começa a perceber alternativas e, assim sendo, toma decisões ainda que primárias. E tomando essas decisões rudimentares, acerta e erra, é lógico. Então, o primeiro momento da primitividade humana é a tomada de decisões rudimentares. O segundo momento é a colheita dessas decisões rudimentares, avançando quando elas são boas e estagnando na reparação, na expiação daquelas que forem desarmônicas. Então, o primeiro momento, logo após a animalidade do princípio espiritual, é a tomada das primeiras decisões, das decisões mais rudimentares. O segundo momento é a colheita dos avanços das boas decisões e a obrigação da reparação, da expiação, frente às decisões equivocadas. Logo após isso, ainda nem bem vencidas as expiações, nos vêm situações dolorosas que nos habilitam a um futuro melhor, que não são ligadas à reharmonização frente ao passado, mas que são impulsionadoras de um futuro melhor. São as provas. Então, decisões, expiações, provas. É dessa forma que as decisões primárias vão se tornando cada vez mais complexas. As consequências positivas nos habilitam a avanços, mas as consequências negativas, portanto, das nossas más decisões, nos atrasam na obrigação de expiar, reparar os erros. Ainda sem necessariamente nos limpar de todas as expiações, já vivemos o estágio das provas. Tanto é que os espíritos revelam que o estágio atual da Terra é o estágio de provas e expiações. E que o estágio para o qual estamos avançando é o estágio da regeneração, onde ficarão espíritos de boa vontade,
onde prevalecerão apenas as provas e pequenas missões. Esse é o próximo estágio para o qual estamos caminhando, em relação ao qual a condição básica é a da boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Outra conquista fundamental, além da boa vontade, é a paz. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, não é nem poderia ser exigido para nós, nesse processo de regeneração, a conquista da perfeição, nos tornarmos missionários da noite para o dia? Claro que não. Mas aquele que tiver má vontade, inveja, que não tiver disposição para o bem, esse não poderá avançar. Assim como aquele que não se abrir para a autopacificação, que for violento e afundar-se e enrijecer-se na violência. Então, ter boa vontade para se autopacificar é a nossa grande tarefa desse momento. Para o que emerge luminosa a receita do grande médico da humanidade: vigiai e orai. Precisamos adquirir a capacidade de nos observar em nossas ações, sim, em nossas palavras também, mas nos observar inclusive nos nossos pensamentos e sentimentos. Porque é daí que emergem as más palavras e as más ações. Vigiar os nossos pensamentos e sentimentos, e sempre que perceber que eles estão pessimistas, invejosos, acusadores, violentos, elevarmos a nossa vibração, vigiar e orar. Eis aí uma programação de vida para esse momento nosso. Vigiarmos-nos, se a tarefa é da pacificação, da autopacificação, vigiarmos-nos, percebermos aquilo que nos tira do sério, os nossos pontos fracos, aquilo que nos faz violentos. Vigiar essas nossas más tendências, assim como um alcoólatra, quando vai numa festa, precisa ficar muito alerta à oferta de bebida alcoólica. Nós precisamos nos conhecer a ponto, nos vigiar a ponto de nos prevenir, de nos tornarmos atentos a todos os ambientes que estimulam, que oferecem situações que são particularmente para nós de risco. Então, assim como ao alcoólatra, ao drogadito, ao viciado em jogos, ao viciado em consumo, ao viciado em sexo, em comida. Então, sempre que houver a oferta, o apelo dessas situações nas quais nós nos sabemos frágeis, precisamos de autoobservação e de elevação do nosso padrão vibracional. O que vocês acham disso? Não tem lógica?
O alcoólatra vai para uma festa open bar. O sexólatra vai para uma orgia ou para um ambiente onde o sexo é desvinculado do sentimento, é desvinculado de limites, é violento. Aquele que é compulsivo na comida vai para uma festa onde a comida é ofertada em grande quantidade. Claro que precisamos nos vigiar, mas é claro que a autovigilância vem do mínimo autoconhecimento, do mínimo autorreconhecimento de nossos pontos fracos. Veja se isso pode servir, se tem lógica, se não é um bom roteiro de vida. Questão número 987. O que acontece com o ser que, embora não fazendo mal, também nada faz para se afastar da influência das coisas materiais? Não faz o mal, nem faz o bem. Os espíritos dizem: aquele que não deu nenhum passo para se melhorar deve recomeçar uma existência igual à que deixou. Como numa escola, o aluno que não aprende repete. Não há inferno, não há castigos eternos, não há torturas divinas, o que é uma blasfêmia, torturas divinas. Há apenas uma nova oportunidade de fazer aquilo para o que ele não teve boa vontade. Terminam os comentários a essa pergunta dizendo assim: quem não evolui permanece estacionário e pode prolongar os sofrimentos da expiação. É só você, minha amiga, meu amigo, imaginar reencarnar num outro planeta que tiver por característica os mesmos crimes, abominações, perversões, corrupções que existem hoje, que caracterizam hoje a humanidade da Terra. Não é? Pode parecer punição, mas não é. É apenas uma nova chance, uma nova edição das mesmas lições para as quais não tivemos boa vontade de nos dedicar, de observar, de aprender. Pergunta 988. Existem pessoas para as quais a vida transcorre em perfeita harmonia e por não precisarem fazer nada por si mesmas, estão livres de preocupações. Essa existência feliz indica que elas não possuem nada para expiar de uma existência anterior? Dizem os espíritos, é um engano pensar que existam pessoas assim. Muitas vezes, essa calma é apenas aparente. Há inúmeros artistas bonitos, ricos, famosos, que surpreendem a todos revelando experiências, infâncias de abuso, de violência, de negligência, de infelicidade. Será que são realmente pessoas felizes como a visão superficial sugere? Então é um engano pensar que existam pessoas assim. Muitas vezes essa calma é apenas aparente. Elas até podem ter escolhido essa existência, mas quando desencarnam, percebem que esse tipo de vida não as ajudou a progredir. Então às vezes, pode o espírito optar pelo não desafio, pela não dificuldade que gera a estagnação. Mas será boa a sensação, a certeza de que se estagnou? Será bom
esse autodestinar-se à repetição de uma vida com os mesmos problemas que se teve e que se negligenciou, não parece uma maravilha. Então, tal como o preguiçoso, elas lamentam o tempo perdido. Lembrem-se de que o espírito só pode adquirir conhecimentos e se elevar quando exerce a sua atividade. Aquele que se entrega à preguiça não avança. Esse espírito assemelha-se ao homem que, tendo necessidade de trabalhar, vai passear ou deitar-se com a intenção de não fazer nada. Cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária a que se entregou em sua existência. Essa inutilidade sempre repercutirá na felicidade futura, gerando, é claro, repetições na dor, nos desafios, o que muitas vezes, não sem razão, é identificado como infelicidade. A felicidade futura sempre dependerá, dizem os amigos espirituais, da soma de coisas boas que o homem fez durante a sua existência. Novamente comparando com a escola, só recebe novos desafios aquele que se dedica, em verdade, com atenção aos antigos. Em matemática, por exemplo, não é possível querer que um aluno aprenda a equação de primeiro grau sem dominar minimamente as 4 operações. Na expressão escrita, nenhum aluno pode escrever uma palavra, muito menos uma oração, uma frase, se não consegue escrever as sílabas, se não consegue desenhar as letras. Há uma progressão. E quando se percebe que se estagnou e que se precisará repetir as mesmas lições, essa certeza, essa vivência, essa visão impulsiona o ser a tentar mais uma vez, a buscar vontade, lucidez, coragem de melhorar-se. Parece lógico, não é? Então a felicidade futura sempre dependerá da soma de coisas boas que o homem fez durante a sua existência. Do mesmo modo que a infelicidade futura está vinculada ao mal que praticou e às pessoas a que tenha prejudicado. Ou até a negligência, a malandragem, a falta de boa vontade, a estagnação a que o ser que viveu na inutilidade se dedicou nesta vida. Última pergunta de hoje, 989. Existem pessoas que, mesmo não sendo totalmente más, tornam infelizes todos aqueles que convivem com elas. Pessoas, por exemplo, sempre pessimistas, queixosas sistematicamente, revoltada com tudo e com todos que acontece, que estão presentes em sua vida. Essas pessoas espalham uma espécie de veneno à sua volta, não é? Qual é a consequência desse proceder para essas pessoas? Pergunta Kardec. E os espíritos dizem assim: essas pessoas certamente não são boas. Não são boas. Após desencarnarem, repararão suas faltas, sempre enxergando a imagem daqueles a quem elas fizeram infelizes. Lembramos Jesus quando nos ensinou a avaliar uma árvore pelos seus frutos.
aquele que espalhou infelicidade à sua volta, não pode ser uma pessoa boa. E não sendo uma pessoa boa, precisará arcar com as consequências do mal praticado, da infelicidade disseminada. Porque, não como punição, mas porque essa reparação é o processo necessário para a autoconsciência, para a autotransformação, para a evolução. A presença constante, terminam os espíritos, dessas criaturas será para elas, das criaturas a quem ela prejudicou, será para elas uma severa advertência. Depois, em outra existência, elas sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Porque é urgente. Porque o caminho da evolução é sempre colocar-se no lugar dos outros. E aquele que fez sofrer é colocado na posição de quem eles fizeram sofrer, de quem ele fez sofrer, não como vingança da vida, não como punição, mas para ampliar o seu horizonte, a sua perspectiva, abarcando também o ponto de vista daqueles que foram prejudicados por ele. É um convite, é um estímulo a expandir o ponto de vista. Não é maravilhoso esse entendimento? Marco Aurélio Trindade diz o seguinte: a felicidade é uma estrela guia. Surge nos lugares mais simples. Sem dúvida, a simplicidade é uma base para a felicidade. Aqueles que colocam para si mesmos metas inalcançáveis, complexidades, exigências, sem dúvida, se destinam à frustração, não é? Andréa Santos dando seu boa noite, Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, Enir Cajazeira dando graças a Deus. São momentos muito bons, né? Expressar nossa gratidão aos amigos espirituais que inspiram a nossa compreensão, a compreensão de vocês, gerando essas lições preciosas, é realmente fundamental. Graças a Deus. Mônica Silva dando seu boa noite, Silene Reis dando seu boa noite, Enir Cajazeira, Lúcia Galvão. E eu sempre estimulando a cada uma de vocês, a cada um de vocês, a espalharem, a compartilharem, se e somente se entenderem que esses momentos podem ser úteis para outras pessoas. Que essa humanidade que reparte conosco essa encarnação na Terra possa abrir-se a essa expansão de perspectiva, percebendo que o conhecimento da vida, que abrir-se com coragem, com lucidez para o conhecimento das coisas da vida, das leis da vida, que abrir-se com coragem, com boa vontade para o conhecimento de si mesmo, porque é sempre o fora como o dentro, sempre o dentro como o fora, e praticar esse aprendizado fora e dentro com atos concretos, com palavras concretas de boa vontade, de serviço. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem formam essa tríade, esse tripé que deve alicerçar todas as nossas vidas. Reflexões que podem muitas vezes orientar as pessoas, que toda a humanidade perceba a riqueza dessas proposições e nos expandamos para o bem. Graças a Deus, paz e bem para todos vocês. Amanhã estaremos aqui novamente. Até amanhã, então.